Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma chamada do autor da obra Administração Financeira Orçamentária 3D. Nessa chamada a gente vai falar sobre a questão do orçamento híbrido no âmbito federal, porque ele é ao mesmo tempo autorizativo e impositivo, e eu vou demonstrar por quê. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu trouxe esse exemplo, LO 2018, exemplo, receita corrente R$ 60, receita de capital R$ 40. 60 mais 40, 100, equivale a 100 da despesa, ou seja, o orçamento está lato sensu equilibrado. Só o que a gente sabe? A gente sabe que desses R$100, uma parte vai ser autorizativa. E uma parte vai ser impositiva. Por que eu estou falando, por que eu fiz essa chamada? É para você ter uma noção de ordem de grandeza na prática, de quanto seria autorizativo aproximadamente e quanto seria impositivo aproximadamente. O que a gente vê aqui? A gente vê que a gente tem R$ 60 de receita corrente. Desses R$ 60, então R$ 60 receita corrente. Só que eu não quero a receita corrente, porque a emenda constitucional 86 de 2015, ela trabalha com receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a receita corrente menos algumas deduções. Entre as deduções, existe o FPE, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Tem mais coisa, mas vamos parar por aí. Então, menos receita corrente menos FPE, menos FPM. Vamos imaginar que o FPE, hipótese, chute, vamos imaginar que o FPE mais o FPM sejam R$10. Então isso quer dizer o seguinte, que a receita corrente líquida vai ser igual a 50. Então só lembrando, isso aqui é só uma simulação. Receita corrente 60. Receita corrente menos fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, que eu simulei que são R$10. 60 menos 10, 50. O que é 50? É a receita corrente líquida. R$50, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar R$50 vezes 1,2, certo? Por cento. Dividido por 100. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui, esse 100, e vou jogar aqui 0,5. 0,5 é 1 sobre 2. Então, na verdade, eu só tenho que pegar 1,2 e dividir por 2. Ou seja, isso aqui vai ser 0,6. Ou seja, dos meus R$100, preste atenção agora, dos meus R$100, 0,6 é impositivo. Ou seja, a parte impositiva é 0,6. E aqui é o restante. Desculpa. A parte impositiva é 0,6. E aqui é o restante, que é a parte autorizativa. Vamos supor que eu errei alguma coisa, aí vamos ser mais conservador. Eu te garanto que a parte impositiva é menor do que o 1%. Ou seja, o nosso orçamento no âmbito federal continua essencialmente autorizativo, que é a maior parte do conjunto. Mas uma pequena parcela do orçamento, algo menor do que 1%, é impositivo. Ou seja, não se pode afirmar que o orçamento federal é 100% autorizativo ou é 100% impositivo. Você pode afirmar que ele continua sendo essencialmente autorizativo, mas que tem uma pequena parte dele que é impositivo. Esse era o meu recado. Até a próxima chamada. Fiquem com Deus.